Deus amado, obrigado, Senhor, por mais um dia estarmos na Tua presença. E assim, meu Deus, poder sentir o quanto que o Senhor nos ama. A partir do momento em que o dia amanhece, em que nós podemos contemplar tantas coisas bonitas que o Senhor mostra através da natureza, nós podemos sentir a Tua presença. Eu me lembro da música do Gileade. Aquela nuvem que passa lá em cima é o Senhor. Aquele barco que vai mar afora também é o Senhor. O Senhor tem várias formas de falar com a gente. E eu posso dizer que a cada dia que se passa, eu fico feliz em saber que o Senhor tem falado conosco de tantas formas. E sempre com aquilo que nós nem sequer esperamos. Porque o Senhor nos surpreende todos os dias. O Senhor é aquele que sabe fazer uma história como ninguém. Não existe um autor de novela que saiba fazer uma história tão cativante como o Senhor faz conosco. E o Senhor tem milhões de histórias. A minha é a de tanta gente. Mais de 290 milhões só no Brasil. Meu Deus, mais um dia eu coloco em oração, Senhor, aquelas pessoas que estão necessitadas também, Pai. Porque o Senhor conhece cada estrutura, cada necessidade. O Senhor sabe de todas as coisas. E o Senhor sabe até onde nós suportamos uma dor, uma prova, uma situação complicada. O Senhor sabe de tudo. E assim, eu quero colocar em Tuas mãos, Pai, tudo aquilo que formos fazer durante todo esse dia. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Muito bem, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Oh, Jesus, como é bom falar com o Papai do Céu, rapaz. Bom dia você que está no Kauai. Eu espero que hoje não caia a transmissão, né? Como ontem estava essa palhaçada, pelo amor de Jesus. Você que está aí no nosso abre ponto aí, barra de olho com você. Você que está nas plataformas digitais. Pronto, fechei os bom dia, porque agora é os boa tarde. Isso, meu amor. Boa tarde para você que está ligado com a gente na Rádio Igaraçu 87,5. Eu estou na Igaraçu. Fala direito, homem. Eu estou na Igaraçu e você também está. A rádio do meu, do seu, do nosso coração. E a Rádio Vitória também. Muito obrigado a vocês que escolheram ficar com a sua hora de almoço mais divertida, mais digesta, vamos dizer assim, né? Hoje é quarta-feira, 15 de julho de 2026. Programa de número 124. Imagina quando eu chegar naquele nível de 10 mil, 20 mil, né? Em nome de Jesus, né? E aí, como você tá? Como você tá? Tá tudo bem? Então pronto. Gente, a Copa acaba no próximo domingo, né? E aqui eu não podia deixar de trazer uma curiosidadezinha básica, né? Sobre os nomes, assim, meio que diferentes. Eu fiz aqui uma pesquisa e encontrei 8 nomes. É aquele nome quinta série, né? Vou falar aqui para que não se compreenda, inclusive o algoritmo não entenda que eu estou falando coisa errada aqui. Vamos começar com Marrocos. Bilal El Kahanos. Yukinari Sugawara, do Japão. Jeremy Doku, da Bélgica. Kulizo Mudal, da África do Sul. Ali Maamar, no Marrocos. Paul Kubarsi, da Espanha. Salvatore Bocchetti, da Itália. E Franco Fola, da Alemanha. E aí, eu tentei me segurar para não rir aqui, viu? Porque, sinceramente, tem nomes muito engraçados e muito estranhos para a gente aqui no Brasil, né? Porque a gente está acostumado muito com Silva, Silveira, Xavier, sei lá o quê, né? E assim vai. Pois é, hoje é aniversário de um cantor que fez parte do Skank. Ele agora está em carreira solo. Estou falando de Samuel Rosa de Alvarenga, que nasceu em Belo Horizonte em 15 de julho de 1966. Feliz aniversário para o Samuel Rosa e feliz aniversário para tu que está fazendo exatamente hoje.
E Papai do Céu te encha de alegria, de felicidade, de tudo de bom, porque a gente precisa, né? Então pronto. Vamos começando o nosso programa. Já falei o que tinha que falar para começar. E agora vamos saber se chove ou se não chove. Inclusive, vi um alerta a nível nacional do Instituto de Meteorologia. Pois é, antes de colocar aqui a previsão do tempo, é preciso lembrar para você o seguinte, que o Instituto Nacional de Meteorologia, ele lançou uma previsão aí, né, de ontem para hoje, relacionada a todo o Brasil, mas inclusive um certo alerta aqui para a nossa região Nordeste. Hoje as precipitações podem ganhar intensidade aqui na nossa região e abrangem os estados do Ceará, Piauí e Maranhão. Mas tem um outro detalhe aqui importante. Escuta aqui. As chuvas ganham intensidade entre o centro-norte e o leste da Bahia, Sergipe, Alagoas, Ceará, Piauí e Maranhão, estimuladas pela passagem do sistema frontal do Oceano Atlântico. Já nas demais áreas aqui da região, onde está incluído Pernambuco, a chuva acontece de forma isolada. No litoral sul da Bahia, entre Itacaré e Porto Seguro, um aviso de risco potencial de ventos costeiros está previsto para hoje. E também o vento ganha intensidade sobre parte do Nordeste, com um aviso de risco potencial para ventanias entre o centro-oeste da Bahia, aqui no nosso estado, Sergipe, Alagoas, sul do Ceará, sul também da Paraíba e na divisa entre Pernambuco e Piauí. Então são aí os avisos meteorológicos do Instituto Nacional de Meteorologia. Agora sim, vamos aí para a previsão de hoje, também que é enviada pelo Instituto. Hoje a intensidade dos ventos está de fraco a moderado. Temos a umidade máxima de 100%, a mínima de 60%, a temperatura mínima 22 graus e a máxima 30. A previsão para hoje: muitas nuvens com chuvas isoladas, com possibilidade de chuvas isoladas no decorrer do dia. Antes das 6 horas, tem uma garoinha de leve, né? Então vamos ver aí se vai continuar sendo essa garoinha ou não. Então aí são as informações do tempo, para a gente já saber se chove ou não chove nesta quarta-feira. E aí vamos agora às manchetes dos jornais que estão circulando hoje. Festival Pernambuco, Meu País, começa em Pesqueira. Garanhuns recebe mais uma edição do Virtuose. Agora, vamos ver se está frio lá em Garanhuns, né? Que ainda tem o Festival de Inverno chegando. Estados Unidos decidem hoje se aplica um tarifaço sobre o Brasil. Espanha vai à final e aguarda Argentina e Inglaterra. Nova ciclovia da Avenida Boa Viagem melhora o trânsito para estas pessoas, né? O pessoal que utiliza aí as suas bicicletas na beira da praia. Então aí são as manchetes dos jornais que estão circulando nesta quarta-feira. Ai, Jesus! Hoje eu vou revelar para você por que o Mix Mateus virou novo atacarejo. Sabia não, né? Pois é, descobri, viu? Saiu hoje no Jornal do Comércio. Pois é, vamos saber disso daqui a pouquinho. Pois bem, gente, a nossa Casa dos Patrão hoje, o nosso noticiário, tá um pega pra capar daquele da bexiga. Vou logo começar por Johnny, porque existe um negócio aqui que é o seguinte: Ministério Público de Pernambuco pede anulação de título de cidadão de Camaragibe concedido a João Campos. Aliás, a João Campos. Pronto, agora saiu. O Ministério Público de Pernambuco emitiu parecer favorável à procedência da ação popular que questiona a concessão de título de cidadão camaragibense ao ex-prefeito do Recife, João Campos. Na manifestação encaminhada à Justiça, o órgão defende a nulidade do Decreto Legislativo 03/2025,
aprovado pela Câmara Municipal lá de Camaragibe, por entender que houve irregularidade no processo legislativo. Mas, rapaz, não. Eu agora quero entender. Quer dizer que fizeram tramóia para dar um título de cidadão a João Campos? Rapaz, o parecer é assinado pela promotora de justiça Camila Spinelli Regis. E exatamente ela diz que a concessão de títulos honoríficos constitui um ato de natureza política. Escutou, né? Vou repetir. Um ato de natureza política. Mas ressalta que a tramitação da proposta deve observar as exigências previstas na Constituição e na Lei Orgânica do Município, e também no regimento interno da Câmara Municipal. Segundo o Ministério Público, embora a escolha do homenageado seja uma decisão do Poder Legislativo lá da cidade, isso não afasta a obrigatoriedade do cumprimento das formalidades legais. A promotora sustenta que foram identificadas coisinhas anormais, sabe? Para não dizer outra coisa, capazes de comprometer a validade desse decreto. Então vamos aos pontos. Quando eu penso que o negócio acabou, agora é que fica bom. Pois é. Entre os pontos apontados no parecer estão a promulgação da norma antes da realização da votação em plenário, ausência do número mínimo de assinaturas exigidos pelo regimento da Câmara e a falta de documentação que demonstrasse a prestação de relevantes serviços de João Campos ao município de Camaragibe, requisito previsto na concessão da honraria. Então quer dizer que se eu quiser ser um cidadão igaraçuense, eu até esqueci de perguntar a Vera se é assim que se fala, mas depois eu vou perguntar a ela, né? Amanhã a gente conversa de novo. E aí, quem sabe, né, algum deputado, vereador, aliás, tem que ser vereador, né? Algum vereador aí de Igaraçu, né, diz assim, não, vamos dar um título de cidadão igaraçuense aí para esse doido que fala todo dia, né? Vamos lá, vamos dar um crédito a ele. Eu estou prestando serviço ao município. Simples assim, através da Rádio Igaraçu, através da concessão feita, da permissão feita pela nossa excelentíssima senhora Vera Lúcia Maria Alexandre. Respeite, viu? Respeite Vera Maria. E as broncas continuam, menino. Agora, tu acha que essa história dos protestos do auxílio tem um dedinho de alguém? Tu acha que tem? Eu cá comigo, eu não posso dar certeza, mas eu acredito, né? Só você me conhecendo, a gente já está quase 3 meses junto, né? A gente começou em Igaraçu em maio, né? Maio, junho, pronto, estamos chegando aos 3 meses juntos, então você já me conhece. Mas tem aqui que Mendonça, ele protocolou uma representação no Ministério Público pedindo apuração dos supostos indícios de utilização da estrutura administrativa da Prefeitura do Recife e da participação de servidores na organização dos protestos que aconteceram nos últimos dias contra Raquel Lira por conta do pessoal que não ganhou os 2.500. Segundo ele, a manifestação encaminhada ao Ministério Público não questiona o direito constitucional do ato, mas pede que seja investigada uma possível utilização da máquina pública para fins político-eleitorais. E Mendonça ainda diz que os atos apresentariam características muito parecidas de organização e mobilização. Sabe o que é que Mendonça está dizendo aqui? Os protestos dos últimos dias são claramente orquestrados. Eles acontecem em bairros diferentes, mas seguem o mesmo formato e a mesma estrutura. Às vésperas da eleição, é tudo muito estranho e inaceitável que servidores públicos tenham participado de forma ativa nessas mobilizações. É uma suspeita muito grave
e precisa ser investigada. Palavras do deputado Mendonça Filho. Lembra da história da Clarissa Tessio? Que disseram que foi um pessoal aí de um gabinete que fez tudo do protesto lá na frente do PP? Pois é. Vamos para mais uma bronca? Eu gosto quando vem bronca, sabe? É bom, né? É bom, bronca dos outros é bom demais, né? Agora na gente é refresco, né? Tá. Conhece esse ditado, né? Muito bem. E aí, o presidente municipal do PT no Recife, o vereador Osmar Ricardo, ele afirmou que cogita entrar com uma licença partidária para fazer campanha para a Kekel. E o presidente estadual, Carlos Veras, emitiu uma nota em que cita qualquer vereador que não siga as orientações do partido que pode ficar fora dele, ou seja, do partido, em 2028. Carlos Veras destacou que a decisão de apoiar a pré-candidatura de João Campos passou por um debate interno e recebeu validação do presidente nacional do PT, Edinho Silva, e conta com respaldo direto do presidente Lula. Carlos Veras, eu preciso até situar, senão vai dar uma loucura na sua cabeça. Carlos Veras alertou que as normas internas continuam válidas mesmo em casos de afastamento formal. A licença partidária não isenta nenhum membro de cumprir as normas e deliberações do partido. Diz quase em resposta direta ao Osmar Ricardo. Bem, Osmar Ricardo, só para a gente fazer um remember, ele votou a favor do impeachment de João Campos. Então aí foi o que aconteceu, né? Começou a rolar aquela coisinha interna, né? Né? E daí até, inclusive, deixou de ser vereador, porque ele é suplente. Marco Aurélio saiu, né, para ser secretário da prefeitura, depois voltou para ser vereador por conta disso. E aí agora, né, o prefeito Harry Potter botou Marco Aurélio de novo na secretaria e ele voltou a ser vereador. Osmar Ricardo declarou que pretendia pedir licença do comando do Diretório do Recife para trabalhar em forma aberta pela reeleição de Kekel. Aí sabe o que é que diz aqui? Particularmente eu, como presidente do Partido dos Trabalhadores em Recife, estou conversando com um grupo e devo me licenciar do PT do Recife para poder fazer a campanha da governadora de forma aberta e transparente. Aí agora eu te pergunto, será que João Paulo recebeu uma notificaçãozinha dessa aqui? Tu lembra, né, o que foi que aconteceu? Que o João Paulo foi tirar foto com o Kekel, tava lá o pessoal da FETAP, Doriel Barros, sei lá quem, né? Então, tava uma comitivazinha boa, né? Inclusive tem um negocinho aqui que eu vou logo dizer, antes que eu me esqueça, que eu sei como é que é a cabeça de Paulo Xavier, né? Que eu vou pegando o embalo da notícia e vou esquecendo de outras. Tu sabia que Janja lançou, vamos dizer assim, uma mensagem de solidariedade para Michele Bolsonaro? Pois é, né? Acharam bonito Marina, a Michele não, a Damares. Não, é que eu que fosse Michele, menina do céu, tu tá viajando, Bob, desce, pronto. Então até Janja mandou, né, votos de solidariedade a Damares. Então imagina o pessoal do PT que está aí, né, fazendo essas coisinhas. Eu sinceramente não vejo nada demais. Mas se é para um, tem que ser para todo mundo. Então João Paulo também deveria ter sido notificado. Mas como se diz, né, existem os bodes expiatórios. Tu sabia disso, né? Os bodes expiatórios. Tu sabe como é que é, né? Não, porque tinha que ser eu, tinha que ser comigo um negócio desse. Gente, tem uma coisinha aqui que não vai dar tempo de falar, mas eu tenho certeza absoluta que é muito boa para o nosso estado, que é a questão aqui sobre a comissão do Senado que aprova o parecer de Fernando Dueire que muda regras de regularização fundiária. Vamos fazer o seguinte, vamos dar só uma notinha rápida, né? Porque isso aqui, regularização fundiária, tem a ver com terra, tem a ver com posse de terra. A gente sabe, né? Tem uns sem terra por aí, mas tem as pessoas que querem ter sua terra legalizada. No caso, principalmente o pessoal que mora
em locações já antigas, né, que não tem a sua escritura, vamos dizer assim. Então, exatamente aqui foi aprovado o projeto de lei 972, que muda as regras de regularização fundiária urbana, com o objetivo de simplificar procedimentos para a legalização de imóveis urbanos. A proposta teve parecer favorável do senador Fernando Dueire, relator da matéria. E o texto busca reduzir os entraves burocráticos nos processos de regularização fundiária e estabelece novos critérios para a destinação de imóveis públicos ocupados. Nada mais justo, né? Também continua, viu? Não é só isso aqui não. Considerando a função social destas propriedades. Entre as mudanças previstas estão mecanismos para facilitar a alienação dessas áreas e agilizar a emissão dos títulos definitivos de propriedade. Que bom, que bom. Tá vendo quando eu falo? Quando o senador ele não tem a palhaçada que aconteceu aqui em Recife. Pois é, né? Aliás, aqui em Pernambuco. E, gente, o pessoal do PSOL, né, lançou aí a sua chapa e também diz aqui que o Partido Novo marca a convenção para o próximo dia 21, ou seja, na outra terça-feira. Deixa eu segurar aqui essa matéria do Ivan Moraes. Eu tenho um negócio bom aqui que, gente, eu queria estar lá para ver. Ô, Lele, rapaz, pensa, viu? Eu queria ver Tieta com Perpétua, mulher, para tirar a peruca falsa de Perpétua. Vocês são um bando de hipócrita, continua tudo do mesmo jeito, mulher. Pois é, menino. Então, deixa eu ver aqui meu tempo. Dá para falar tranquilamente. Ô, Lele. Olha, faltam menos de 10 dias para o debate marcado entre o pré-candidato a deputado federal Jones Manuel e o vereador do Recife Eduardo Moura. Eduardice. Marcado para o próximo dia 22, às 6 horas da tarde, no Recife Ordinário. Recife Ordinário, ele é um podcast, né? Um pessoal aí que começou fazendo palhaçadas e agora, né, eles estão tipo já no nível de, vamos dizer assim, um blog respeitado, né, um veículo de comunicação, né, que ganhou solidez, é uma coisa meio de olho com você que daqui a pouco chega lá também. Eu estou imaginando uma coisa, mas deixa eu terminar a nota que é melhor, né? Olha, eu estou imaginando aqui o que é que você está pensando que eu vou dizer. Viu? Eu consigo entrar nos pensamentos do povo. Pois é, eu tenho esse poder, viu? Eu sou aquele cara lá da minha pedra ametista. Eu esqueci agora o nome dele. Sei lá, alguma coisa Quintanilha. Né? Alguma coisa assim, lá da novela do Astro. Aí diz aqui, ó. O encontro terá como tema propostas para Pernambuco e colocará 2 projetos políticos diferentes diante do eleitorado com transmissão ao vivo pelo canal Fala Ordinário no YouTube. De outro lado, Jones Manuel defende o fim da escala 6x1 e a estatização do transporte público. E também o enfrentamento às privatizações da Compesa, da Neoenergia e do metrô do Recife. Aí do outro lado, Eduardice historicamente defende, né, no caso do partido dele, a retirada de direitos trabalhistas, a redução de serviços públicos e o desmonte do Estado. A data foi definida a pedido do próprio vereador, que pediu 2 meses para se preparar. Deixa eu terminar a nota, né? Que aí eu vou emitir minha opinião. Ai, a minha língua tá coçando, mulher. Aliás, né? Divinérrimo, faraônico, meu amor. Rapaz, eu não desejo mal a ninguém, mas tem umas coisinhas aqui que a gente gosta de ver. E eu quero ver isso aqui. Eu tô imaginando. Gente, eu não vou terminar a matéria não, que aqui vai ser redundante. Então agora eu posso dizer da minha opinião. Eu tô pensando é o seguinte, meu filho. Eu acho, né? Na minha humilde opinião, eu acho, né, que de repente vai ter que ter
no mínimo as 2 viaturas da Polícia Militar lá na frente do Recife Ordinário, porque a gente sabe, né, quem é Eduardice. Então vai querer chamar o cara de babaca, só porque ele não concorda, vai querer partir para cima. A gente já conhece o estado de espírito de Eduardice. Não é à toa que separou, né? Pronto, para. Pronto, parei. E vamos terminar a Casa dos Patrões. Gente, você notou que hoje o negócio tá cheio, né? Eu gosto quando tem muita informação. E o pessoal, né? O pessoal que teve aí a surpresa de sei lá quem, vamos saber quem é que vai ser aí a chapa encabeçada por Ivan Moraes. E a Federação Pessoal Rede divulgou os nomes que irão compor a chapa majoritária. Além da pré-candidatura de Ivan Moraes ao governo, as legendas confirmaram Alice Gabino, do Rede, como pré-candidata a vice. Inicialmente, ela havia lançado em abril deste ano pré-candidatura para Senado, vaga que agora passa a ser ocupada por Paulo Rubens Santiago. As pré-candidaturas que formam a chapa majoritária foram anunciadas durante coletiva de imprensa, que contou também com a presença do presidente estadual da federação, Jerônimo Galvão. E aí, né, a gente até vai ter que dar aquela relembrada, né, que quem estava pré-candidata ao Senado era a minha vizinha Ju. Mas só que aí, né, como se diz, está esse imbróglio todo que está acontecendo no PSD, para ver aí, né, temos 4 para 2 vagas. Então, aí agora fica realmente para Paulo Rubens Santiago ser o candidato oficial através da Rede PSOL, né, nesse casamento. Muito bem, boa sorte para eles e assim a gente fecha a nossa Casa dos Patrões de hoje. Voltando, claro, lógico, evidente, amanhã, se Papai do Céu permitir. Pronto, vamos olhar para nossa cidade e vamos descobrir aqui o porquê que teve aquela mudança toda. Inclusive aqui quem está revelando esse cenário todo é o Fernando Castilho. Ele que é jornalista especializado em economia do Jornal do Comércio. Jornal do Comércio que, aliás, me perdoem, viu? Essa formulação gráfica aqui, as letras, misericórdia. Eu tenho que botar aqui em 180 para poder ler. Vamos saber o porquê que o Mix Mateus, que estava tão badalado, que tinha tanta coisa, e de repente ele mudou para Novo Atacarejo. Ele está dizendo aqui o porquê que teve essa mudança. É muito bom, né? O pessoal só dizer assim, não, a partir de agora o Mix Mateus vira Novo Atacarejo. Fizemos uma unificação das 2 empresas. Mas tem um negocinho aqui que Fernando Castilho está revelando. Então é o que vamos saber. Vou falar logo aqui para poder fechar a página do jornal. Fiscalmente, a empresa Novo Atacarejo se utiliza de um dispositivo do convênio ICMS 190/17, o qual permite a adesão aos benefícios fiscais concedidos para outra unidade federativa da mesma região. Foi implantada a sistemática denominada Mais Atacadistas Pernambuco. Esse programa, criado pelo governo de Paulo Câmara, proporcionou a instalação do Novo Atacarejo e a vinda para o estado do Grupo Mateus. O Grupo Mateus, para quem não sabe, ele tem sede lá no Ceará. E o dono do grupo, que se chama Mateus, ele é um dos mais ricos, ele está no top 10 dos mais ricos lá no Ceará. Não sabia dessa não, né? Pois é. De vez em quando assisto um Kauaizinho que vale a pena, viu? Eu descobri isso aí exatamente lá no Kauai. Inclusive até lá, por coincidência, tem um shopping chamado Rio Mar. E não é de Paz Mendonça, é de outra pessoa. E esta empresária, que é dona do shopping Rio Mar do Ceará, está também entre os 10 mais ricos do estado. Aí voltando para cá. Exatamente aí deu esse decreto, né, essa fusão que foi feita no governo de Paulo Câmara, proporcionou a instalação do Novo Atacarejo e a vinda para o estado do Grupo Mateus.
com a instalação de mais 20 estabelecimentos nessa modalidade, né, que é, vamos dizer, uma loja que mistura o atacado e o varejo. Entre eles, o Novo não fazia parte do Grupo Mateus. E aí, em maio de 2024, o Grupo Mateus comunicou a celebração de um acordo para assumir o controle dos negócios do Novo Atacarejo. Inclusive, eu não sei por que existe essa coisa de dizerem que o Novo Atacarejo é da família de Eduardo Campos. Eu não sei, né? Não sei. Só sei que foi assim. E diz aqui ainda, exatamente, né, essa fusão, a celebração de um acordo para assumir o controle dos negócios do Novo Atacarejo Comércio de Alimentos Limitada, mediante a combinação da totalidade dos negócios do Novo com os estabelecimentos de atacarejo, varejo e atacado de distribuição da companhia, no caso aqui, né, do Mix Mateus, nos estados de Pernambuco, Paraíba e Alagoas. E, por coincidência, exatamente mudaram as razões sociais de Pernambuco, Paraíba e Alagoas. Agora é tudo Novo Atacarejo. Mix Mateus, vamos dizer assim, não existe mais aqui nos 3 estados. Vai ser só Novo Atacarejo, mas o dono é a mesma coisa. Tá vendo tu? Mas ainda termina aqui. A Rede Novo Atacarejo opera em Pernambuco com o respaldo, deixa eu subir agora aqui, gente do céu, olha, ler jornal tem que ter um quê de paciência, porque a letra da nota tá tudo assim, uma lá embaixo, outra lá em cima, então eu tenho que fazer um malabarismo aqui para poder completar a notícia. E diz aqui, né, que é... Pronto, aí diz aqui, né, como eu estava falando aqui da informação, deixa eu me ver aqui, para ver se eu não vou falar besteira. Ah, tá, aqui do outro lado. Pronto, já ia falar uma coisa que não tinha nada a ver, tá vendo? Então aqui, ó, continuando a informação, que agora eu consegui localizar aqui o texto. Exatamente, existe essa questão de regime especial de comércio atacadista. Esse benefício fiscal, ele desonera a cadeia de produtos essenciais, ou seja, alimentos, higiene, aquela coisa toda, e permite um melhor fluxo de caixa ao conceder diferimento e crédito presumido de ICMS. E ainda tem mais. Procurada, a Secretaria da Fazenda informou que tanto o Novo Atacarejo quanto o Mix Mateus são enquadrados no sistema de mais atacadistas e que as mudanças na razão social não mudam o tratamento tributável aplicável e não disse que alíquotas as empresas pagam, ao menos em ICMS. Então vamos entender. O Mix Mateus, pelo que eu vi, ele está passando por um momento de crise, né? Fechou algumas lojas em alguns estados. E daí o que acontece? Né? Aqui em Pernambuco, acho que para não ficar feio para ele, vamos fazer o seguinte, né? Bota tudo logo no Novo Atacarejo. Então pronto. Então fechou essa questão. É como se diz, né? Questão de nome, questão de tributos, questão de outros fatores que, vamos dizer assim, o Fernando Castilho não revelou por completo. Mas, vamos ver, né? Então aí agora não existe mais Mix Mateus, comprovadamente aqui. Agora é tudo Novo Atacarejo, mas ciente de que o Mix Mateus continua sendo acionista na parada. Bem, e o prédio da CELP, que fica lá na João de Barros? Tão lindo aquele prédio da CELP, né? Você já viu? Você aí de Garaçu já viu o prédio da CELP? Pois é, o antigo prédio da CELP. Porque agora a CELP fica lá no Bongi. E após 9 meses, ninguém ainda viu essa coisa lá do que vai acontecer realmente com o prédio. 9 meses após a desapropriação, pelo valor de 80 milhões de reais, e 7 meses após a desocupação do antigo prédio Não adianta, a gente fala Neoenergia, mas é CELP. Na cabeça da gente que é antigo, é CELP. E diz aqui, né, que o prédio ele ainda não está sendo utilizado pelo governo do estado. A informação foi confirmada pela Secretaria de Educação.
está prevista para funcionar no local, ou seja, a Secretaria de Educação vai sair do bairro da Várzea e vai ficar no centro da cidade. Quer dizer, por completo, porque somente acho que a GRE, né, que é a Gerência de Educação, que fica somente ali por trás das igrejas, né, da Assembleia de Deus e da Universal. O governo recebeu o prédio com todo o mobiliário que era da empresa. Atualmente não há indícios das obras ou intervenções. A reportagem foi ao local, a reportagem do Diário, foi ao local e não encontrou seguranças atuando apesar da informação de que uma equipe é mantida no prédio e que conta com gradil e cadeados nos portões. A Secretaria de Educação informou que segue funcionando lá na Várzea após a ex-sede da Neoenergia precisar de adequações estruturais. Em nota, a Secretaria de Educação disse que as intervenções são necessárias para adaptar o edifício às demandas de funcionamento e diferem da configuração e da dinâmica operacional para as quais o espaço foi utilizado anteriormente. A transferência das áreas, conforme o planejado, deve acontecer justamente após a conclusão dos processos de adequação. No entanto, não foi informado o andamento do processo ou prazo para mudança. Pois é. Então, vamos ver, né, quando é que o governo vai poder realmente... Aliás, a Secretaria de Educação fique aí já funcionando no prédio da CELP. Tem um negocinho aqui, gente, que poderia entrar na casa dos patrão, mas isso aqui é uma coisa assim que eu vou entender essa notícia junto com vocês. Como sempre, de olho com você serve para isso. Eu pego na tua mão e digo, bora ler jornal comigo. Pronto. Vamos ver aqui essa história. O ex-prefeito de Bonito, Gustavo Adolfo, do PSB, foi condenado a arcar com recursos próprios à repintura de prédios públicos da cidade. Segundo essa decisão, com certeza, né, Ministério Público, durante a gestão de Adolfo no município, 5 prédios foram pintados de amarelo. Deu para entender? Estava pensando que era pichação, né? Eu também pensei que fosse pichação. Ah, não. Exatamente ali o cara botou, né, a cor dos prédios para marcar que, vamos dizer assim, né, que o cachorro é o dono daquele terreiro. Sabe por que o cachorro mija no poste? É por causa disso, para determinar que ali é a área dele. Então, o que aconteceu? Ainda existe a afirmação do Ministério Público que o prefeito agiu em desacordo com a lei municipal que padroniza as pinturas dos prédios. Foram pintados de amarelo, segundo o Ministério, os prédios da Prefeitura, Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos de Urbanismo, Colégio Municipal Paulo Viana de Queiroz, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, e além da Secretaria de Administração e Governo. O Ministério Público afirma na ação que oficiou o então prefeito, mas ele seguiu com as pinturas. Ou seja, né, existe uma cor padrão do município e que aí não foi cumprido, né? Eles decidiram pintar tudo de amarelo porque é do PSB. Você já pensou isso? Seria tipo, né? Quais são as cores oficiais de Igaraçu? Então você tem que seguir um padrão. Não é a questão de gestão. Tá entendendo? É isso aqui que o Ministério Público está falando. Ou então, o que vai acontecer aqui? Agora, o Ministério está pedindo que o ex-prefeito pinte tudo da cor oficial. Já pensasse? Que coisa, né? Tem um negocinho aqui que eu preciso falar. Se eu não falar, eu desemboco daqui da terra. E existe aqui o seguinte, gente. Tutor é multado por se recusar a colocar focinheira em um cachorro aqui no Recife. Que negócio é esse? O morador de um condomínio em Boa Viagem teve mantidas pela Justiça as multas aplicadas por descumprir o regulamento interno que exige o uso de focinheira e guia para cães de médio e grande porte em áreas comuns. Para tu que mora em casa, né? Para tu que não mora em condomínio,
É simplesmente tu deixa teu cachorro solto, sem tomar nenhum cuidado. De repente até o teu cachorro vai pra rua, aí ele vai, avança em cima de uma pessoa, aí tu diz assim, ah não, ele não morde não. Sabe essa conversinha de gente que não tem moral nem pra si, não tem pro cachorro? Pronto, fala aí. Então, o que é que está acontecendo aqui? O caso envolve um cachorro da raça American Billy e a decisão foi proferida pelo primeiro colégio recursal do Recife, que negou o recurso apresentado pelo tutor e confirmou a validade das penalidades. No processo, o condomínio aprovou em assembleia uma norma determinando que cachorros deste porte eles só poderiam circular pelas áreas comuns utilizando a guia e a focinheira. Segundo a administração do condomínio, foi adotada essa medida para reforçar a segurança dos moradores e evitar situações de risco durante a circulação dos animais, uma vez que a raça já havia atacado outro cachorro dentro de um elevador. Aí eu vou dizer para tu, né? Cachorro é um bicho que ele é bipolar, né? Tem uma hora que ele tá ali latindo, quando ele vê outro cachorro passando, parece que é inveja, né? Não sei o que é que tem ali. Mas quando é depois, um cachorro começa a latir, o restante late tudo junto. É incrível isso. E ainda, segundo, aliás, né? Falar em cachorro, aqui a vizinha tem 3, né? Você já está acostumado, né? Com os pets aqui da minha vizinha, né? Então pronto, dá bem, deixa eles quietos lá. De acordo com o relator do recurso, o juiz de direito Marcos Antônio Tenório, um vídeo apresentado pelo condomínio nos autos constitui prova irrefutável de que este morador precisa adotar os equipamentos de segurança. Na ocasião, o animal agredido estava no colo de uma criança. E o fato aconteceu, só foi evitado porque o condutor conteve o animal exatamente surpreendendo pela guia. Mesmo após sendo informado sobre a regra, o morador continuou levando o cachorro do mesmo jeitinho, né? O cachorro fica solto. Não, ele não morde ninguém não. Pode vir. Pode passar que ele não morde não. Em razão... Ó, falei dos cachorros estão latindo aí na rua já. É os da rua. Em razão do descumprimento, o condomínio aplicou multas que foram contestadas judicialmente. O morador continua sustentando de pé junto que a convenção do condomínio não poderia impor obrigatoriedade do uso da focinheira, alegando que não existe previsão legal que determine essa exigência para o animal. Por esse motivo, pediu anulação das penalidades. Se não me falha a memória, né? Eu espero estar errado. Existe sim a questão de legislação que determina que o seu cachorro tem que andar conforme as regras. Não é deixar o bicho solto porque você quer, não. Eu mesmo, por pouco, um pitbull ia avançar na minha mão, que eu estava comendo um biscoito na parada do ônibus, esperando a van. E a dona não fez nada. Eu tenho um problema aqui na minha rua, por incrível que pareça, que eu não posso passar na frente da casa de uma criatura porque o cachorro dela me estranha. O cachorro avança para cima de mim. Só porque eu não deixei ele me cheirar. Já viu essa? Eu agora tenho que ser psicólogo de cachorro. Então hoje, se um cachorro chega perto de mim, eu digo, deixa ele me cheirar. Ai, me cheira. Pronto, se ele me cheirar, começa a abanar o rabo, beleza, consegui mais um. Então é aquela coisa, eu preciso dar um recado para você que tem bicho, que tem cachorro de preferência. Por exemplo, aqui o meu primo tem 2 cachorrinhas, que elas são da Pinscher, mas é aquele Pinscher bonitinho. Sabe, né? Aquele Pinscher que parece um cão, né? Com aquele olho arregalado, que só é osso, couro e osso. Eu vou dizer, as cachorrinhas do meu primo, né, eu fui me acostumando com elas e elas se acostumando comigo. E elas, quando me veem, fazem festa. Elas dormem até no meu pé. Mas com uma pessoa que não é nada delas, com certeza elas vão partir para cima. Então é isso que o pessoal tem que entender. Você tem que disciplinar o seu animal como se você estivesse disciplinando uma criança. A criança ela tem que entender as regras da vida. O seu cachorro, ele vai ter que andar com uma coleira, com uma focinheira, ou seja lá o que for, porque é aquela história. De uma hora para outra, o pessoal pode dizer assim, ah não, mas o bichinho é calmo. Ah, ele é calmo, né? Ah, ele não morde não. Ele tem um monte de dente na boca. O cachorro,
ele tem certas semelhanças com a gente. Você sabia? Sabia? De vez em quando, quando ele está na TPM, ou seja lá o que for, ele vai te estranhar. Ele estranha até o próprio dono. O cachorro estranha o próprio dono. Imagine uma situação dessa aqui. Logo um cachorro grande. Porque se um cachorro pequeno já faz estrago, como da minha vizinha, que é meu inimigo mortal, imagine outra raça. É muito difícil a gente ver, sinceramente, pessoas que tomam cuidado realmente com o seu animal. E vou dizer para você, eu vou aqui pesquisar agora e quero trazer isso aqui para vocês. Deixa eu ver aqui, sobre cachorros em Pernambuco. Vamos ver se vai aparecer aqui. Porque com certeza, presta atenção aqui, ó. Já consegui achar aqui. Aí é uma benção. Em Pernambuco, a posse de cachorros é regida pelo Código Estadual de Proteção aos Animais. A legislação exige que cães em locais públicos sejam conduzidos por maiores de 18 anos utilizando guias. E no caso de raças específicas, como Pitbull e Rottweilers, as focinheiras. Maus tratos são rigorosamente punidos pela Lei Federal número 14.084 de 2020. A legislação sobre a posse de animais no Estado abrange diretrizes estaduais e municipais muito claras para garantir a segurança e o bem-estar. Então, meu querido, dono do cachorro, vá lá no Google aqui, que nem eu fui agora, vai no Gemini, que ele vai mostrar aqui para tu. Por exemplo, existem questões de equipamentos, raças específicas e responsabilidades. Disse? Então, tu tá errado, criatura. Lamento dizer que tu tá errado. Tá? Então, você que tem cachorro, inclusive eu vi que perto da rádio tem uns cachorros meio soltos na rua, né? Que lavar o trem. Também é preciso tomar cuidado. Viu? Pois é. E tem aqui, inclusive, um negocinho que... Novas denúncias expõem agravamento do colapso no Hospital Getúlio Vargas. Já vimos alguns depoimentos de algumas pessoas dizendo que lá, misericórdia. Aí é o que eu vou dizer. Não será a Raquel Lira que vai resolver esse problema em 4 anos. Isso aqui, ó, é antigo. Se ela conseguisse resolver isso aqui em 4 anos, a gente poderia dizer que ela era santa. Vamos tirar a santa do morro e colocar a Raquel Lira. Porque não é brincadeira. Você vê a situação dos hospitais, a superlotação dos hospitais. Tem municípios que não têm um hospital, porque o problema todo tem cidade que não tem um hospital de referência, que faz atendimento, né, para muita gente. É o que acontece, joga tudo para cá. Inclusive, eu acho que não sei se foi João Campos, alguém que falou sobre essa questão de superlotação de hospital. Então, é como se diz, isso aqui só acaba quando o governo do estado e as prefeituras entrarem em consenso para realmente ter hospitais que não sobrecarreguem o Recife. Esse é o problema. Tem gente de tudo que é lugar. Mas eu preciso... eu preciso falar 2 coisas aqui com vocês para poder fechar o bloco da cidade. Eu sei que eu vou ter que correr aqui contra o tempo. Mas olha, tu acredita? Essa aqui eu tenho que falar. Me perdoem. Como eu já disse para você, eu não vou estar aqui banalizando violência, não quero isso, não tenho necessidade disso. Mas tem um negocinho aqui que eu preciso falar. Um homem de 27 anos, de identidade não revelada, foi, vamos dizer assim, foi encontrado em flagrante, foi detido em flagrante após tentar fazer uma investida no ônibus da linha Tranqueiro Neves Candeia. Eita lalá, eita lelê. Isso aconteceu na noite da segunda, viu? A tentativa aconteceu em uma das principais avenidas do bairro de Candeias. Segundo informações, passageiros e pessoas que estavam nas proximidades conseguiram conter o suspeito antes da chegada da polícia. Durante a imobilização, ele levou umas amaciadazinhas no bife, e vídeos que circulam na internet mostram o momento em que ele foi retirado à força do ônibus.
Em nota, a Polícia Civil informou que a ocorrência foi registrada como crime de roubo a coletivo pela Delegacia de Plantões de Prazeres. E diz aqui, né? A polícia deu a sua versão. Foi instaurado um inquérito para esclarecer todos os fatos. Após os procedimentos na delegacia, o suspeito foi autuado em flagrante e encaminhado à audiência de custódia, ficando à disposição da justiça. Oh, rapaz. É aquela coisa, né? Essa é a lei da legítima defesa. Por isso que eu trouxe para vocês. E aqui, para fechar o nosso noticiário, né? Infelizmente aqui também teve incêndio que atinge apartamentos do bairro da Torre. E a gente já sabe, né? Todo dia tem que ter alguma coisa relacionada a incêndio, acidente, sei lá o quê. Não, então o pessoal sendo resgatado de trabalho escravo. E aqui a CDL debate os impactos sobre o metrô do Recife no comércio. Isso aqui é importante, né? Vocês aí em Garaçu, não sei se alguém usa o metrô. Porque vocês têm uma... Eu batendo de novo, eu falo gesticulando e bato aqui no pedestal. A situação precária do metrô do Recife vem levantando pautas e debates sobre todos os setores. Representantes da Câmara de Diretores Lojistas do Recife e o sindicato da área se reuniram com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, o CREA, e com o professor Maurício Pina, membro do Comitê Tecnológico Permanente, que explicou os detalhes de uma pesquisa feita pelo grupo de estudos para que a concessão do metrô seja revista antes de ser colocada em prática. Maurício é doutor e mestre em Engenharia Civil, especialista na área de transportes e gestão de infraestrutura urbana, professor universitário e membro titular da Academia Nacional Pernambucana de Engenharia. Ou seja, o cara tem moral para falar. E daí diz assim, segundo ele, o diálogo entre setores sobre o metrô do Recife é importante para poder entender as implicações e os impactos da falta de serviço na sociedade. Exatamente para o comércio no centro do Recife, que conta com cerca de 1.000 lojas ativas nas mais de 50 ruas do bairro de Santo Antônio, São José e Recife Antigo, o pleno funcionamento do equipamento do metrô é imprescindível para os lucros e a manutenção da economia local. Isso é o que ele está dizendo. E realmente podemos dizer que o metrô, quando para, a gente sabe que acontece um colapso. É incrível. E ainda segundo as informações do professor, ele diz aqui que já passa dos 41 anos de existência do metrô e que pode ser comparado a um paciente na UTI, respirando com a ajuda de aparelhos. A frota original de 25 veículos, além dos outros 15 que estão chegando, né, as que chegaram entre 2013 e 2014, não é suficiente para as demandas atuais. O projeto de concessão do metrô está em tramitação para o leilão, que pode ocorrer aqui no final do ano, se baseia nos seguintes motivos, né? A desativação total da frota de 25 trens, reaproveitamento de 12 dos 15 e a aquisição de 18 novos trens. E aí aquela coisa, né? O pessoal precisa pensar naquele detalhe, que realmente o metrô ele esteja em situações de uso. De preferência, tipo, no TI de Garaçu eu não vejo carro velho, só vejo ônibus novo. Então, de repente o metrô pode parar, pode dar um colapso na energia, na rede, seja lá o que for, né? Um vagão pegar fogo e assim vai. Então, realmente, o pessoal precisa prestar atenção de verdade nessa situação de que o metrô ele possa funcionar de uma forma que respeite o cidadão. Simples assim. E aí, fechei o noticiário da cidade e vamos virar a página para falar do Brasil. Pois é, e agora eu posso falar desse assunto aqui, que eu ia falar na Casa dos Patrão, mas eu vi que cabia mais para a gente falar aqui na nossa sessão do Brasil. Gente, existe uma coisa importante, que o TSE ele atualiza aí o aplicativo e-Título, já que muita gente vai precisar do e-Título, inclusive até para ver como é que está a sua situação para poder votar em outubro. O Tribunal Superior Eleitoral atualizou a versão atual do aplicativo e-Título, criado para permitir ao cidadão
acesso a diversos serviços nas eleições. E exatamente diz aqui que o aplicativo é gerido pela Justiça Eleitoral e pode ser usado como um documento de identificação para votar. E também poder acessar o endereço de local de votação, além de permitir a realização de justificativa em caso de ausência. Uma das principais melhorias está no modo de justificativa. O eleitor que precisar do serviço no dia da eleição poderá se comprovar a falta por geolocalização. Que danada é isso, Paulo? Os celulares da gente, ele tem uma coisinha chamada localização. E quando a localização está ativa, ele vai colocar, né, no final do dia ou do dia depois, todos os locais em que você estava. Sabia disso? Rapaz. Então, tu que gosta de botar atestado na empresa para dizer que estava doente, que estava se cagando como o Gustavo Lima, toma cuidado, porque se a empresa mandar pedir a geolocalização do teu celular, tu te quebra. Tá entendendo? Então, o que acontece aqui? Por exemplo, vai chegar o dia 4 de outubro e você não está na sua cidade para votar. E aí o que vai acontecer? O Google, você vai pedir um relatório para o Google, ou a Justiça vai pedir, dizendo onde você estava. Então, esse relatório de localização, ele vai servir para justificar por que você não foi votar. E também, quem preferir fazer a justificativa após as eleições poderá anexar os documentos comprobatórios. Por exemplo, teve uma eleição que eu não votei porque eu estava à disposição da Rádio Senado. A Rádio Senado precisava de mim para fazer a cobertura aqui na cidade e eu não tinha condições de sair para votar. Então aí o que foi que eu fiz? Eu pedi para a Rádio Senado mandar um documento, papel timbrado, tudo bonitinho, comprovando que eu estava à disposição deles. Daí eu fui liberado. Tá vendo? Então uma das principais melhorias também, está dizendo aqui o sistema de pagamentos de débitos, que também foi facilitado. O aplicativo foi integrado à plataforma PagTesouro. Com isso, o pagamento de multas eleitorais poderá ser feito via Pix ou cartão de crédito e também a regularização vai ser na hora. O e-título está disponível aí, né, para quem tem aí as suas lojas de aplicativos. Então, tem que aproveitar a oportunidade para poder colocar a sua situação em dia, tá? Porque se tu não sabe, tu perde teus direitos. Principalmente tu, criatura, que recebe teu Bolsa Família, os teus 600, tu pode perder porque não votou, sabia? Sabia não, né? Então pronto, agora tu tá de olho. E a corrida eleitoral deste ano entra em uma etapa decisiva nas próximas semanas. Como eu já falei para vocês, na Casa dos Patrão, entre o dia 20, ou seja, a próxima segunda-feira, até o dia 5 de agosto, os partidos e federações vão realizar suas convenções. E exatamente aqui, no caso da disputa pela presidência da República, é o Tribunal Superior Eleitoral que faz a análise dos registros. Já os tribunais regionais cuidam dos pedidos para as demais situações eleitorais. Então, existe aqui uma outra coisa que é preciso lembrar, que outro ponto de atenção é as chamadas cotas de gênero. A legislação determina que os partidos, federações e toda a situação do que vai gerar as eleições, eles tenham no mínimo 30% e no máximo 70% de candidaturas de cada gênero. Caso essa proporção não seja respeitada, o registro de toda a chapa vai ser negado. Viu? E tem uma outra coisinha aqui, falando sobre as eleições, tem um negocinho aqui importante. Empresas de pesquisa criticam a proposta do TSE de criar selos de qualidade para pesquisas, para publicação das informações. A proposta do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Cássio Nunes Marques, de criar um selo para premiar institutos de pesquisa cujo as mesmas mais se aproximarem do resultado das urnas, foi recebido com indignação por grandes empresas do setor. Para elas, esse negócio de dar um selo para quem adivinhar o resultado parece tal do bolão, né? Vamos brincar de bet. A iniciativa parte de uma premissa equivocada ao considerar que pesquisas eleitorais fazem previsões. É o que eu digo, Eu não sou fã das pesquisas porque elas são, vamos dizer assim, um incentivo à preguiça
como eu já falei aqui, e diz aqui assim, ó, a minuta a qual o Estadão teve acesso diz que o selo Acurácia Eleitoral, vou repetir o nome, selo Acurácia Eleitoral, como é chamado o prêmio, ele tem finalidade de contribuir para a precisão entre os dados levantados pelas pesquisas e os resultados oficiais das eleições. Incentivar o apropriamento contínuo da qualidade da metodologia das pesquisas e conferir a visibilidade às empresas com melhor desempenho. A gente sabe que as pesquisas, elas em si, elas não, vamos dizer assim, não trazem números certos. Por conta de quê? Quantas pessoas são pesquisadas? Quantas pessoas participam dessa pesquisa? A gente sabe que o número total de eleitorado é muito superior. Então, o negócio não é de qualquer jeito. E aqui, uma outra notícia no nosso noticiário nacional. Gente, isso aqui eu gostei de saber. Gostei de saber e compartilho com você. Olha só, a Presidência da República sancionou 2 leis voltadas ao fortalecimento da formação cidadã no país. E elas foram publicadas ontem. E exatamente dizem o seguinte: essas normas incluem a educação política e os direitos de cidadania como componente curricular obrigatório da educação básica e criam a Semana Nacional da Ética e Cidadania. Com a mudança, existe aí a legislação que passa a prever expressamente que os estudantes tenham acesso a conteúdos voltados à compreensão da organização da sociedade, do exercício da cidadania e da participação democrática. Como eu já disse para vocês, eu tive aula de OSPB, Educação para o Lar, Moral e Cívica, e tive uma professora chamada Cristina, de Sociologia, que abriu os meus olhos. O cidadão consciente que eu sou hoje é devido exatamente a esses conteúdos que eu tive acesso. Então eu fui privilegiado. E a gente espera que realmente esses conteúdos aí, que vão ser incluídos na grade curricular, eles não sejam, vamos dizer assim, interesseiros. Porque esse é o problema. Muitas vezes a gente sabe, né, que existe a determinância de algumas coisas que aí a gente começa a se preocupar. Tá? Então, só sou contra a questão de, vamos dizer assim, de ideologias. Mas quando a gente fala realmente do que é a cidadania, do que é a questão política, da participação das pessoas, eu vou dizer para você, isso é algo importantíssimo. Tá? Então, vamos fechar o nosso noticiário do Brasil e do mundo, porque eu ainda preciso falar dos nossos clubes, né? Então, vamos embora, vamos correndo, que o tempo rude essa Sapucaí é grande. Pois é, vamos aí aos nossos clubes. Isso mesmo, vamos saber o que está acontecendo com o Náutico Esporte Santa Cruz. Nem deu para falar de Copa, né, rapaz? Eita, minha Copa tá acabando, né? Já falei, já fiz um momento de quinta série na abertura do programa, então pronto, para. Zé Marcos rescinde contrato e deixa o esporte. O esporte oficializa Diego Hernandes e o Uruguai participa dos primeiros, né, treinos com o elenco, né? Aquela atividade de acolhimento, vamos dizer assim, de integração. Everaldo supera pênalti perdido e vira protagonista do Santa Cruz na Série C. Que coisa boa, maravilha. E o presidente do Náutico reafirma confiança no projeto em meio à crise na Série B. Não é momento de mudanças radicais. Ele deixa claro. Pois é. E assim fechamos o noticiário e vamos trocar nossas ideias, né? E hoje eu quero repetir uma mensagem que eu fiz lá atrás, logo no começo do De Olho com Você, em janeiro. E faço questão de repeti-la hoje. Você já disse te amo para alguém? Você já disse obrigado para alguém? A palavra te amo, ela é tão importante que às vezes quando eu converso com algumas pessoas, o pessoal diz assim: ai, como é que tu me ama? Como assim tu me ama? Gente, a partir do momento em que eu olho para você com um sorriso, quando eu olho para você e te dou um abraço, quando eu olho e
começo a te ouvir, é uma declaração de amor. Como a gente sabe, existem 3 formas de amor. O amor ágape, que é o amor de Deus para com a gente. O amor eros, que é o amor, né, carnal, entre 2 pessoas que se amam. Você está me entendendo, né? Pois é aquele amor, desejo, paixão, sabe? Quando pega fogo o negócio. Pronto. E por último, o amor filos, que é o amor que eu tenho por você. Sabia disso não, né? Pois é. Então, quando eu me levanto cedo todo dia, eu me levanto às 6 da manhã, preparo o jornal, 5 para as 7 entro no ar, até às 8 horas. E ao meio-dia, você escuta no rádio. Então, pensa que eu faço tudo isso porque eu amo você. Sabia? Tem alguém que precisa escutar esse jornal. Tem alguém que precisa escutar a oração, que precisa escutar esse momento nosso, que precisa se informar. Então, tudo isso simplesmente se resume em um ato de amor. Então, não se esqueça. Diga te amo para alguém hoje. Se você puder, diga todo dia. Ou às vezes, se você não falar com as palavras verbalmente, fale com as suas atitudes. Gente, cheiro, obrigado por hoje. Obrigado você que ouviu, você que assistiu. E a gente se encontra de novo amanhã, na permissão de Papai do Céu. Eu amo você, viu? Esqueça disso não, tá? #viva nossa amizade.